Fala comigo, criatura ordinária, você está prestes a aprender sobre prescrição. Pasmem os senhores, 7 anos e meio de direito que eu estudei em 2 faculdades. Nunca me ensinaram o que é prescrição. Por que será? Mas você terá mais sorte do que eu. E será de grátis. Não precisa like, não precisa coraçãozinho, não precisa se inscrever no canal. Só precisa aturar essa minha lata feia aqui. Yes! Porque eu vou te dar de mão beijada os 4 tipos de prescrição e seus cálculos. Eu aprendi esta bagaça sozinho, porque assim como aprender a andar para quem é feio, porque ninguém carrega no colo, então tu tem que se safar. É isso? Você aprende a andar sozinho. Foi o caso de prescrição na minha vida. Mas com você vai ser diferente. Todavia, antes de falar de prescrição, seus tipos, o seu cálculo, eu tenho que falar sobre a linha do tempo do processo penal, para que você entenda o que é denúncia, recebimento da denúncia, sentença e fase executória. Vamos ao quadro. Futuramente nós falaremos de prescrição e para isso nós precisamos aqui falar de algumas palavras que aquela pessoa que estuda o direito penal e não estuda o direito processual penal, ela pode ficar boiando. E você vai ser agraciado com o ensino sobre prescrição, porque pasmem os senhores, em 7 anos e meio de estudo de direito em faculdade, nunca me apresentaram o ensino completo sobre prescrição, mas você não vai ser roubado desse direito. Você vai receber na íntegra esta explicação. Ok? Nós vamos explicar aqui ritos do processo penal e preparar o tapete para o ensino da prescrição. Mas antes, eu quero te falar uma coisa. Há tempos atrás, eu dei uma explicação rápida sobre um tema de direito processual penal, que veio a ser a fiança. E quando eu gravei esse vídeo, eu falei que existe a possibilidade de, na sua prova, aparecerem questões que parecem questões híbridas, você não identifica direito. Há quem diga que eu posso ter, ele falou isso só para apresentar o assunto, ele deu essa desculpa. Não, eu vou te provar, porque isso aconteceu comigo. Quando eu fiz a minha prova da OAB, exame 38, na segunda fase, a segunda fase compreende uma peça processual, que você vai fazer a defesa do seu cliente, e depois 8 questões. Na verdade, são 4 questões com item A e B. Uma das questões dissertativas vinha com um caso concreto e você deveria responder sobre aquela situação. Bom, aquele processo tratava-se de uma questão de prescrição. Todavia, o autor da ação, no final da audiência de instrução e julgamento, ele não pediu a condenação. Isto é, nos memoriais, ele não pediu a condenação do réu. Quando isto acontece, qual é a consequência? Um instituto chamado perempção. Que vem a ser perempção? É a falta, é a ausência. É quando o operador do direito, ele falha em não apresentar um dos atos processuais, que são de suma importância para que aconteça o processo. Pois o juiz jamais poderá dar
oferecer, julgar aquilo que não foi solicitado. Princípio da inércia. O judiciário, ele é inerte, ele precisa ser provocado. Então a questão falava que o autor da ação não esqueceu de pedir a condenação do réu. Apesar do processo estar prescrito. Aquela prescrição ali era como uma nuvem de fumaça. E aí eu quero te dar o exemplo de uma questão híbrida. A questão versava sobre perempção? Sim. Mas você pode encontrar perempção no artigo 60 do Código de Processo Penal e você pode encontrar perempção no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Como toda questão dissertativa, ela exige, para você pontuar na íntegra, que você fundamente a tua resposta com o artigo ou com a súmula, se for o caso, aí há confusão, porque você não sabe se trata aqui de direito material ou direito processual. Porque a depender da tua fundamentação, o artigo que você vai lançar, dizendo trata-se de perempção, nos termos do artigo tal, se você errou o artigo, você aqui vai perder 0,40, 0,30, por aí vai. Isso falando de OAB segunda fase. Ok? Então é questão híbrida. Onde o aluno vai ter que ter atenção aqui? Se na pergunta ele tiver dito qual a tese de direito material. Se for tese de direito material, a fundamentação será com o artigo 107, inciso 4 do Código Penal, porque é direito material, direito penal. Mas se ele estivesse pedindo ali qual seria a tese de direito processual penal, a fundamentação seria: trata-se, você ia lá, né, escrever todo o texto, que seria uma perempção, nos termos do artigo 60 do Código de Processo Penal. Aí você pontuaria na íntegra. Este é um exemplo de uma questão híbrida que você vai ter que ter muita atenção, controlar o teu batimento cardíaco para você não perder ponto. E dependendo da rateada que você der na dissertativa, você perde a questão toda. E nem adianta você entrar com recurso, porque eles não vão nem ler. A prova de direito penal da OAB, segunda fase, é extremamente técnica. Ok? Agora deixa eu ir para a explicação. Pois bem, no processo penal, isso pra gente lá na frente falar de prescrição, você tem que entender algumas coisas da linha do tempo. Porque prescrição trata de tempo. Então é por isso, querido, que eu vou falar da linha do tempo. Porque prescrição é um cálculo de tempo. Ok? Do tempo. Falando de processo penal no Brasil, nós temos 4 tipos de ritos. Taurino, que vem a ser um rito processual. É o modelo, é o formato do processo. Isso vai depender da capacidade lesiva, ou por que não dizer, do bem jurídico que foi ofendido. Porque se o crime, ele tem no Código Penal uma pena de 0 a 2 anos, será um rito sumaríssimo. Rito sumaríssimo são para crimes de pena até no máximo 2 anos, que são para crimes de menor potencial ofensivo. Esses crimes são julgados onde? No GCRIM, Juizado Especial Criminal.
Quando a pena do crime ela é maior de 2 anos e menor que 4 anos, eu vou dar uma pausa aqui para mostrar um pouco da matemática. Sinal de igual, sinal de diferente, sinal de maior e sinal de menor. E taurino, faz tempo que eu estudei matemática e não lembro disso. Corta os dois no meio. 7 e 4, qual é o maior? Aqui é o maior e aqui é o menor. Ficou claro isso? Então, quando for maior de 2 anos e menor que 4 anos, o rito é sumário. Quando o crime recebe pena igual ou maior que 4 anos, dá-se o nome de rito ordinário. Fácil isso, não? Muito fácil. Vamos seguir então. Entendemos já que existem esses 3 ritos, mas existem também os ritos especiais. Que são os ritos especiais? É que todos esses ritos aqui, sumário e ordinário, todos os crimes que são julgados no rito sumário e ordinário, eles têm esse formato na linha do tempo. Os procedimentos, o modelo de rito processual de tempo, a sequência de atos é comum a todos. O modelo de julgamento no GCRIM, ele tem um formato um pouco diferente, porque os crimes são menos ofensivos, então ali, por advento da Lei 9.099 de 95, haverá o oferecimento de algumas despenalizadoras, medidas despenalizadoras, para que servem a fim de evitar um processo, a fim de evitar o uso do réu primário, daquele cidadão, ok? Como rito especial, eu posso citar para os senhores também Tribunal do Júri. Daqui a pouco eu vou explicar como acontece. E nas questões também envolvendo drogas. Também vou explicar. Ficou claro até aqui? Vamos seguir. Muito importante esse vídeo que os senhores estão assistindo. Quisera eu ter recebido esse carinho. Senhores, quando é conhecido quem foi que cometeu o crime e o ofendido vem e oferece, se for um crime contra um particular, queixa-crime, o advogado que representa o ofendido vai oferecer queixa-crime. Ou se aquele crime for de ordem pública, sendo uma ação pública condicionada à representação, em que o ofendido vai se manifestar ao Ministério Público através da representação e o Ministério Público como representante da sociedade, porque o crime tem relevância social. O Ministério Público, ele vai oferecer a denúncia para o juiz. Se a ação for pública incondicionada, basta o Ministério Público, pelo relatório da autoridade policial delegado. Quando o MP tiver conhecimento daquele crime, ele oferecerá a denúncia para o juiz. Aqui se dá o nascedouro do processo, no recebimento da denúncia ou da queixa. Ficou claro, senhores? Quando que começa um processo penal? Quando o juiz recebe a queixa ou a denúncia.
Para que eu estou explicando isso? Porque quando eu for explicar prescrição, você vai precisar saber o que é denúncia, recebimento da denúncia, sentença e fase executória. Porque nesses períodos e espaço de tempo é que será feito o cálculo para saber se o crime está prescrito ou não. Por isso que eu estou dando toda essa base para os senhores não ficarem boquiabertos assistindo prescrição. O juiz recebeu a denúncia. Agora o que é que o juiz faz? Ele manda citar o réu para oferecer resposta à acusação. 3 tipos de citações existem no nosso processo penal. Um dia nós falaremos das 3. Por enquanto, não vamos tocar nesse assunto porque é processo penal. Isso não cai na tua prova de direito penal. O juiz citou o réu. O oficial de justiça vai lá, vai comunicar que ele está sendo processado na esfera penal. E ele terá o prazo de 10 dias para, através de um advogado ou de um defensor público, oferecer resposta à acusação, à peça processual. Vou parar aqui para falar de um rito especial. Quando se trata de um processo relacionado a drogas, o crime é tráfico, vai ser avaliado se é posse ou não. Se há a lei de drogas envolvida aqui, nesse crime, não será aqui resposta à acusação. O juiz vai intimar o réu para oferecer a defesa prévia. Também chamada de defesa preliminar. Daqui do recebimento da denúncia em diante, o processo acontece mais rápido, é diferente. É um processo especial, um rito especial. Ele não acontece como rito comum. Vamos seguir. No rito comum, o juiz mandou citar. Ele foi citado. Em 10 dias ele oferece a resposta à acusação. Aqui, quando ele se defender aqui, se não houver, de fato, razões para ele estar sendo processado, o juiz pode absolver ele aqui sumariamente. Muito difícil. Mas, do contrário, será marcada uma audiência de instrução e julgamento, onde nesta audiência será exposto todo o corpo probatório. Aqui que haverá a exposição de toda a cadeia de custódia, interrogatório, prova pericial, tudo vai, testemunhas, tudo acontece aqui. Depois desta audiência, ocorrerá a sentença. Ok? Depois da sentença, futuramente, são os recursos. Que a gente não vai tocar nesse assunto, porque é a parte mais aprofundada de processo penal. Isso não cai em direito penal. Ficou claro isso? Taurino e o Tribunal do Júri. Bom, quando é uma questão de crime contra a vida, tem lá os crimes contra a vida. Esses crimes contra a vida, quem vai sentenciar o réu não é o juiz. O juiz vai presidir o julgamento como presidente do julgamento. Mas quem vai dar o veredito é o plenário do júri, júri popular, somente nos crimes contra a vida. O rito para tribunal do júri, o rito para crimes contra a vida, ele é um rito especial. Por quê? Porque ao término dessa audiência aqui de instrução e julgamento, o juiz não vai prolatar a sentença. O que ele vai fazer é pronunciar o réu para o tribunal do júri, que será a segunda fase do julgamento. Ficou claro isso? Só para a gente fechar
tudo sobre rito. Mas o que é importante para a futura aula de prescrição que eu vou dar para os senhores, o que vem a ser mais importante, os senhores entenderem na linha do tempo, momento da denúncia, recebimento da denúncia, da sentença e a fase executória. O que é a fase executória? É quando o preso ele vai cumprir a pena que foi dada na sentença. Ficou claro isso? Um forte abraço.